Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман, Михаил Синюлевич, Борис Болцанковский, я Семен Винокур. Olá, queridos amigos. Começamos nossa aula do domingo. Dr. Leitman, como vai? Tudo bem? Sanilevich. Vamos falar sobre um tema cabalístico, como Zohar. A atualidade do livro de Zohar. Vamos falar sobre isto. Temos muitas conexões, idiomas. As perguntas podem ser feitas e nós responderemos. Rav, pode seguir falando deste tema durante muito tempo. Farei uma pequena introdução e depois podem ser feitas as perguntas que vocês queiram. Vemos que o Criador é a qualidade de doação e amor, porque Ele é perfeito. E somente dessa forma Ele se revela para nós, para que possamos ater-nos e nos colocarmos como similar a Ele. Ele assim nos criou de maneira oposta a Ele. Ao criar-nos de maneira malvada, egoísta, muito egoísta, e cada vez mais egoístas, o Criador desta maneira nos dá, além de tudo isto, ferramentas para nossa correção. A questão é que quando isto acontece de maneira gradual e de maneira com propósito, de acordo com formas, as leis da natureza. E qual é o propósito do ser humano? Um ser humano distingue-se de um animal segundo Kabbalah, não pelo fato que caminha em duas pernas, e tampouco pelo fato de que caminha erguido. Uma pessoa se distingue de um animal pelo fato de que tem esta aspiração na vida. A pergunta de qual é o sentido da minha vida, para que eu vivo, isso nos é dado como uma prerrogativa da própria natureza. E isto nos torna distinto dos demais em toda a natureza. E esta questão é preocupante para nós, para algumas pessoas. E estas pessoas não sabem como responder a essa pergunta do sentido da vida. A primeira pessoa que tentou responder a isto foi uma pessoa chamada Adam. Faz 5.776 anos, 77 agora, que com seus pensamentos e sensações, sua aspiração interna entrou e começou a pensar sobre estas questões e escreveu um pequenino livro, um livro que temos em nossos dias. Naqueles tempos, o que eles escreviam? Pequenas anotações. O livro de Abraão, que foi escrito muitos anos depois de Adão. Digamos, 3.500 anos. E então, 2.500 anos de distância entre Adão e Abraão. Então, este livro, o livro que se escreveu àquela época, podemos ter 2 ou 3 páginas no máximo. E ele falava sobre este estado. E foi chamado Adão, porque foi o primeiro.
o primeiro em utilizar forças da natureza para seu desenvolvimento. Adão significa semelhante ao Criador. Semelhante. E desde então, as coisas começaram a modificar-se. Muitas pessoas, depois, ao longo das gerações, começaram a utilizar o seu método. E passou-se 20 gerações aos seus descendentes, até chegar a Abraão. E Abraão considerou a espiritualidade. A espiritualidade estava dividida em distintos deuses. Assim, eles interpretavam ao princípio a espiritualidade. Mas o que ele fez a Abraão foi, em vez de um grande número de deuses, forças na natureza ou divindades que atuavam de maneira independente uma das outras sobre temas específicos, deuses específicos de forma negativa, positiva, que algo similar às antigas culturas. Ele, Abraão, se deu conta de que todas essas forças na natureza, na verdade, saíam das mãos de um só Deus, de uma só força, de uma só mente. E esta unicidade teria que ser revelada, e somente uma pessoa poderia entender o sentido da vida. De outro modo, todos os ídolos, deuses, desde Adão até Abraão, Abraão pensou o que pode ser relevante aqui. Por quê? Porque nós olhamos as distintas forças, as distintas coisas que observamos e não tem uma força comum, mas tudo que se revela realmente é uma só força de trás delas. Ele descobriu essa única força da natureza que está por sobre de todas essas forças da natureza que as pessoas acreditavam nelas, e também ele acreditava nelas em algum momento anterior da sua vida. Assim, Abraão começou a ensinar as pessoas sobre esta única força e disse que esta única força era única e boa. E começou a ensinar aos babilônicos. Apesar de que não há uma grande diferença aqui entre o sistema da divindade e do monoteísmo. O importante é darmos conta que temos que ser semelhante a esse sistema único quando a pessoa aspira a ser similar a esta força. Olha, contempla sua missão na vida, como vive, como constrói sua relação com os demais e muda a si próprio, e com isto muda o mundo no qual ele vive, o mundo no qual sua família vive, e começa a contemplar todo através deste exemplo que vem desde o alto. A única maneira é observá-la, seguir o seu padrão, aprender da mesma. E é isso que Abraão fez. Tentou explicar aos seus estudantes. Eles, de acordo com os seus ensinos, organizaram um grupo chamado Nação de Israel. Israel significa direto ao Criador. Um grupo que estava dirigido ao estudo do Criador, desta força. Na antiga Babilônia existiam raízes das 70 nações do mundo. Eram nações pequeninas, tribos inclusive.
E eles eram muito diferentes entre si, essas tribos, essas pequenas nações. Mas quando Abraão começou a explicar a todos sobre o que descobriu, por sobre todas essas divindades, que ele existiu de esta única força da natureza que une tudo. Assim, tudo isto representa desde estas nações. Sentiram uma atração por Abraão, que todas as suas práticas religiosas e teorias eram irrelevantes com relação ao método de Abraão e começaram a observar e descobrir o mundo. E isto está escrito no livro da criação, no qual ele escreveu. E desde então, as pessoas começaram a escrever sobre uma só força na natureza. Depois disto, este grupo de Israel criou entre si as condições para serem um só organismo unificado, aonde esta força seria revelada. E assim a pessoa pode ter um laboratório dentro de si, não individualmente, mas em uma dezena de pessoas. Porque em dezenas? Porque assim é como fomos criados 10, não mais, não menos. Abraão também descobriu esse mesmo sistema e descreveu esse fenômeno como 10 sefirot, quando 10 pessoas se conectam corretamente e se unem. Desta maneira, começam a sentir a revelação de uma nova força em si e começam a sentir esta relação correta entre eles como um sistema no qual a força pode revelar-se. Esse sistema se chama 10 sefirot. Quando 10 pessoas tentam unir-se entre si por sobre o ego em otorgamento completo e assim começam a revelar entre si essa conexão em forma de 10 sefirot. Além disso, as 10 sefirot se revelam sua plenitude, uma força que os enche e que vivem dentro deles e pode sentir essa mesma força dentro de si. E esta força é chamada Criador e também chamada Raiz. Esta força do Criador, que o Criador fez e que obtemos graças a um sistema de 10 sefirot. E nela pode revestir-se. Vemos que todas as coisas acontecem, desde o mundo do infinito até o nosso mundo, de cima para baixo, até as pessoas, o nível animal, vegetal, mineral, desde o alto para baixo. O que nós fazemos, e com isto as dezenas criam um sistema chamado Criador. E isto é a sabedoria da Kabbalah. 10 pessoas no mundo que se conectam corretamente, inclusive hoje em dia, se seguem o método de Abraão, podem encontrar uma correção e uma conexão entre si. E o Criador pode revelar-se. E através disso mudamos nossas atitudes, relações entre nós. E essas relações que começam a representar o Criador. Dessa maneira se ocupa a Kabbalah quando descobriram tudo isto. Experimentaram tudo isto dentro de si mesmos, criaram um grande grupo chamado Nação de Israel, e este grupo subiu aos níveis mais altos e descreveram isto em seus livros, num livro conhecido como Bíblia, livro de nossos patriarcas.
Ali eles descrevem essas interações entre si, entre as pessoas e distintas formas de conexão entre eles. E como são essas conexões, o Criador, esta única força se revela. Isto foi descrito no livro chamado Mishnah, que é uma repetição da Torá, da Bíblia, e também no Talmud babilônico e de Jerusalém. E esses livros, Talmud de Jerusalém e o babilônico, são bem grandes, e neles revelam-se o que foi escrito nos livros anteriores. E de maneira separada, todos eles estão no livro de Zohar. É um livro que foi escrito numa língua muito especial. Fala sobre todos os demais livros, de todas as coisas que os demais livros falam, e nós chamamos livros sagrados. Falam sobre o sagrado, um estado de outorgamento, um estado no qual se leva a cabo por sobre nossa natureza egoísta, por sobre essas relações de tomar, roubar, mentir, tudo que existe na natureza do nosso mundo. E tudo que é oposto a esta natureza. Tudo que possamos imaginar e desejar, não seremos capazes de alcançar se alcançamos a sabedoria de Kabbalah. E o livro de Zohar descreve para nós o que os livros descreviam, mas dizem de maneira muito específica. Vemos que o livro de Zohar foi escrito por este grupo chamado Nação de Israel, que realmente é uma dezena muito grande, que estudaram o Criador, e este grupo estava em conexão entre si, e foram subindo, e depois caíram, colapsaram, e ao final o colapso foi tal, e se perdeu a sensação do Criador, e no livro de Zohar foi escrito depois de que se produziu esta queda nesse grupo de Israel, de que perderam a sensação do Criador até chegar a uma sensação zero de Criador. Deixaram de senti-lo. Somente uma dezena ficou. De toda a nação, somente uma dezena ficou. Baixou e ficou em Rabi Shimon, que ficou nessa sensação. E essa dezena, por ele liderada, escreveu tudo o que aconteceu anteriormente, mas de uma maneira cabalística, de uma maneira correta, e foi oculto. Ocultaram esses escritos que estamos revelando. Mais adiante, pudemos fazer esta revelação. Tudo está determinado na natureza, e o livro de Zohar foi revelado depois de muitas gerações. Aproximadamente no ano 1100, foi ocultado durante 1000 anos. E pouco a pouco, depois desses 1000 anos, as pessoas foram utilizando um pouco mais até que foi revelado ao número maior de pessoas. Aproximadamente há 100 anos, o grande cabalista da geração Baal Sulam, nosso grande mestre, ele escreveu um comentário sobre o livro de Zohar para que pudéssemos compreender corretamente. E usamos esse comentário Sulam, que converteu-se num grande livro. O livro de Zohar era um livro pequeno, com comentários de Baal Sulam, que saíram dali 10 volumes, e utilizamos isto para avançar corretamente.
Temos lições diárias sobre o livro de Zohar e convidamos a todos a que sigam-nas. Isto é o que posso dizer. Como introdução, podemos agregar mais coisas. Tentamos difundir esse livro o máximo possível. Temos feito um trabalho muito sério nesse sentido. Em primeiro lugar, foi publicado em hebraico e adaptado ao hebraico moderno e ao leitor moderno de hebraico, porque o livro estava escrito em aramaico, na verdade. O livro original, quero dizer, que é como uma língua muito próxima, uma língua irmã do hebraico. Também foi traduzido para o russo, para o inglês. Então, este livro foi publicado em nosso tempo, não desapareceu, e agora voltamos a ter revelado totalmente nosso tempo. Desde Harkov perguntam, por que os livros que não são para serem entendidos com a mente têm que ter um comentário? Muito correta a sua pergunta. Antes de mais nada, esses livros não são compreensíveis. Não podem ser decifrados em si mesmos de nenhuma maneira por nenhuma pessoa. Portanto, os cientistas e assim chamados cabalistas que se sentaram na universidade e o estudaram e decifraram-no, não tiveram êxito, porque não tiveram sucesso, porque não entenderam nada. Todas as suas investigações sobre Zohar e outros livros se tornaram inócuas. São uma espécie de investigação teológica. Somente podemos investigar o livro de Zohar por nós mesmos. Como? Foi escrito por 10 pessoas. Rabi Shimon e seus alunos, e então, da mesma maneira, temos que ler esse livro. Se somos 10, revelaremos, sentiremos o mesmo que sentiram seus autores. E assim, descobrimos o livro de Zohar com a força altruísta entre nós e assim poderemos decifrá-lo. Porque está escrito em outorgamento, em amor, e somente desta maneira, da mesma maneira, poderemos entender em uma dezena que está nesta mesma maneira entre si. Somente desta maneira podemos entender. Profetas, Mishnah, a mesma coisa. Esta pergunta: que órgão sensitivo nós precisamos para entender o que está escrito em Zohar? Aparecerá em nós quando tentarmos nos conectar. Obteremos esses órgãos sensitivos. Com uma conexão correta entre nós, poderemos sentir esta força geral do Criador, porque se revela. Nós somos egoístas por natureza. Tentamos estabelecer conexões altruístas entre nós e tentamos conectarmos por sobre nós. Com esta conexão, vemos que há uma conexão egoísta entre nós, mais abaixo, e por sobre temos uma conexão altruísta. Quando estas duas redes estão conectadas uma com a outra, e entre elas há uma tensão, não há contato, há um campo especial que vibra, que ressoa. Aí há a sensação do Criador que se revela. Este é o elevador, este é o ascensor. Somente sobe ou também baixa nesses dois níveis, andares que nós comentamos. Sobem em paralelo uma com a outra
Do alto para baixo, de baixo para o alto também se move. Há uma regra de subidas e descidas na espiritualidade. Uma pessoa nunca está só na espiritualidade, é um sistema de conexão. Somente desta maneira, nessa conexão, pode fluir, converter-se em um adaptador do Criador. Não se pode fazer sem uma dezena. Não. Uma pessoa por si só é impossível que capte isto. Há vários exemplos na natureza. Quando a pessoa se dá a oportunidade, a pessoa tem que chegar à dezena e colocá-la em prática. Desde Moscou nos perguntam, o livro de Zohar pode me colocar num estado de sensação, de milagres? Todo mundo começa a estudar Kabbalah. E eles não afetam nenhuma regra, todos começam por si só. E logo a pessoa lhe é dada a oportunidade, tal como está escutando hoje, que somente na dezena a pessoa pode sintonizar de maneira correta com o Criador e assim começa a senti-lo. Então começa a entender tudo isto, e é este ponto de conectar com as pessoas similares a ela e querer revelar tudo isto. O mais importante é ler mais, passar a você mesmo a informação espiritual correta, que tem que prover de fontes corretas. Antes de mais nada, Baal Sulam, também Rabash e todos os demais que podem prover também de Bnei Baruch, para os principiantes. Estas são as melhores fontes. Você falou de Baal Sulam, que escreveu este artigo, que fala de algumas limitações antes de escrever o livro de Zohar. Pode falar sobre essas 3 limitações, sobre o estudo do livro? Nós vemos que o estudo é difícil, porque a restrição não é para principiantes. Para o principiante, somente há uma restrição: não utilize diversas fontes. Tome somente uma fonte. E se a pessoa escolhe o sistema de Baal Sulam, siga-lo. Não se desvie do mesmo. Não misture com outras coisas, porque inevitavelmente vai se perder. A metodologia de percepção misturada não tem êxito. E o mais importante de tudo é utilizar essa única fonte. E isso é o que nós temos dito, Baal Sulam, Rabash e Bnei Baruch. Há uma pergunta de Moscou. Se não tem oportunidade de estudar Kabbalah com a dezena, posso seguir estudando? Bom, não pode estudar Kabbalah, não há problema com isto, mas tem que entender que ela só coloca-se em prática entre esse sistema de conexão com os demais. E essa conexão acontece na dezena, pode ser de maneira virtual. Pode buscar um grupo virtual, sim, com certeza. Uma vez estudando, tentar fazer todos esses processos através do material cabalista correto. Uma pergunta de Chicago: como podemos observar em nós o livro de Zohar, se eu não posso senti-lo porque eu sou egoísta de fato? Bom,
Não é a única restrição quando a pessoa chega ao livro de Zohar e conecta com outros 9, se restringe a si mesmo e conecta-se com outros 9, e nada fica em você, salvo o desejo de anular-te a ti mesmo e desvincular-se de si mesmo é uma oportunidade para sentir o que acontece fora de você. Isso acontece na dezena. Quando a pessoa começa e tem a possibilidade de começar a sentir algo fora de si mesmo, nesta sensação fora de si mesmo, é onde se pode conectar e da onde nós formamos ou construímos uma conexão aonde o Criador começa a revelar-se, e nesta sensação essa nossa natureza e nossa força natural, nessas qualidades, conectam-se com o lado não egoísta. Como pode ser útil quando somente há fragmentos do livro de Zohar que são encontrados? O livro de Zohar foi escrito em muitos volumes. Очень много. Но дело в том, что кроме... Alguém está falando que é difícil transportar, são 10 volumes. Bom, nesta época cada livro era muito pesado, mas a parte disto, não necessitamos tanto, porque temos que nos dar conta de que se nós temos algo deste livro, inclusive 10% dos mesmos, já é o suficiente. Quando os cientistas começaram a investigá-lo, inclusive quando apareceu pela primeira vez no século XI, descobriram que não perdiam nada, porque o livro de Zohar sintoniza a pessoa com a sensação adequada, com a percepção correta do Criador. E depois a pessoa continua estudando de acordo com o princípio que a sua alma o ensina. E então o que está escrito, não está escrito de fato, o que está à frente a você, você vai escrevendo logo por você mesmo em teu coração, em teus desejos corrigidos. E então, que comentário pode existir nessas palavras se não se entendem? Se eu recebo uma força superior, não necessito muitos comentários. Aqueles que estudam os livros não conhecem definições. Não importa o que conhecem ou não conhecem, o importa é a aspiração da pessoa do conhecimento em si, que desperta uma força especial, que é a chamada força de Zohar. Zohar é luz, iluminação, pelo fato de que desperta a luz em si. Essa luz que nos cerca, nos rodeia, desta maneira nos desperta em derredor e eleva-nos até o estado, no momento no qual começa a poder sentir ao Criador. Fala sobre as leis de comunicação entre as pessoas. Sim, está escrito sobre essas leis de comunicação, mas estão reveladas de uma maneira... Quer dizer, o livro, desde o princípio, afeta a pessoa, para que a pessoa possa conectar-se com outra pessoa de maneira correta, que se limpa a si própria. Então começa a revelar o significado do livro de Zohar. Como pode esse livro atuar sobre nós? Através das distintas traduções, não mudam as definições, os sentidos das palavras, não muda ao longo desses anos? Está falando como um cientista
que investiga certo campo com sua mente. E aqui nós utilizamos ferramentas diferentes. A pessoa tem que negar a sua mente terrenal, porque pertence a um nível animal. E nega a sua perfeição egoísta e sua conexão egoísta com os demais, e começa a construir com os demais a conexão, a relação altruísta. E nesta interação altruísta começa a revelar a força que é como uma rádio, vamos dizer assim, que começa a perceber esta força, sintoniza com a mesma. E nessas interações entre as pessoas que detêm, podem ter distintas configurações, qualidades, características. E de acordo com isto, a pessoa investiga como se revela esta força entre esta dezena nessa conexão. E, sobretudo, é o que se constrói. Tudo acontece entre participantes na dezena. Isso é o que se chama Kli, vaso. O que se revela é o Criador. O livro de Zohar da luz se chama assim porque traz a luz superior. Através desta luz chega uma influência a todos aqueles que estudam desde o alto em seu conhecimento e mente. Há uma pergunta aqui agora, de maneira hipotética. Puderam escrever 10 mulheres o livro de Zohar? Poderiam escrever 10 mulheres? Hipoteticamente falando. Por certo que poderiam. Mas estamos construídos de tal maneira em nosso mundo que a força de aspiração, a espiritualidade, a conexão entre as pessoas está sustentada por homens. A força que sustenta essa conexão entre eles é apoiada por mulheres, mas nosso mundo está dividido em forças opostas. Força masculina, feminina, força de recepção, de doação. E a sabedoria de Kabbalah é o que estuda e é a pedra angular, a conexão entre opostos, como quando os homens conectam-se. De alguma maneira, são todos homens e às vezes são todas mulheres também. Não na psicologia, digo, mas no desejo, na força, na sintonia que assim o fazem. Precisamente nessa frequência na qual vibram, são qualidades espirituais que revelamos. E é isso que nós chamamos masculino e feminino na espiritualidade. Por isso, todos estamos construídos de parte feminina e masculina. Em Kabbalah, há 2 vezes mais mulheres do que homens. Por que digo isto? Porque nosso mundo, até que cheguemos a um nível de espiritualidade de maneira natural, os homens estão na vanguarda e são considerados mais importantes em Kabbalah, e as mulheres ao redor dos homens começam a perceber através deles as qualidades espirituais. Os homens fazem um avanço, são a ponta de lança, como em nosso mundo. E frente a nós, abrem caminhos os homens e as mulheres seguem. Então os homens avançam primeiro. As qualidades espirituais são eles que a fazem. As mulheres
são muito importantes nesse processo. Não são complementares somente, mas estão no processo também. Então a demanda dos homens provém das mulheres, na verdade. Sim, a petição, a demanda provém das mulheres. Por isso está escrito que há que escutar a esposa. É muito interessante. Na Torá está escrito sobre os homens, mas sempre há uma mulher de apoio que maneja de maneira oculta às vezes. E é como acontece em nossa vida. O homem é a cabeça da família. E aí já a mulher é o corpo. Todos os lugares aonde eu viajo, na África, na Índia, na América do Sul, na Europa como um todo, eu vejo que as mulheres são a base da vida, mas o avanço acontece através de forças masculinas. A força feminina segue a masculina. Nos perguntam sobre materializar esta força espiritual. Por que não escrever esse livro com exemplos? Para que ninguém se confundisse e entendesse melhor. O que quer dizer confundir-se? Até que a pessoa não comece a sentir um mundo superior, não se entende o que acontece, porque este mundo é oposto, e o mundo, e está escrito o livro desde o lado oposto do ego, com definições completamente diferentes, e somos incapazes de percebê-las. Não importa o quanto nos expliquem. Você falava da Mishnah, Talmud. E aí se descrevem algumas leis, algumas éticas. Não somente éticas, mas leis de interação entre as pessoas, com a natureza, com os animais, com a ecologia. Tudo está escrito em Mishnah e em Talmud. A pergunta é: a Kabbalah fala sobre esta relação interna com as pessoas. Qual a diferença? Não há diferença. Estes livros falam de maneira alegórica sobre como temos que interagir no grau espiritual uns com os outros. Não falam nada sobre a interação deste mundo. Tudo que a pessoa faz com seu ego, com suas pernas, mãos, não tem nada a ver com o mundo espiritual. Não estamos influenciando de nenhum modo com essas ações. A única coisa que podemos fazer é se começamos a corrigir desde o ponto do ego, passar do egoísmo ao altruísmo, do ódio ao amor. Somente assim podemos alcançar o verdadeiro significado da Mishnah e Talmud. Ao longo dos 1000 anos, as pessoas descobriram essas leis, não ajudou em nada? As pessoas que observam essas leis externamente não ajudam em nada, fazem-nas mais egoístas. Vejo isso em nossa sociedade. Quando as pessoas estudam muito essas leis, desgraçadamente, isso não tem nenhuma influência sobre eles. Tampouco seu comportamento individual, nem dentro da família. Em que nos ajuda isto? Você disse que o livro de Zohar fala da relação entre as pessoas. A pessoa tem que conectar-se, como a dizendo de Rabbi Shimon, tentar utilizar esses mesmos princípios, e assim a pessoa vai sentir o que eles falavam, porque o que eles escrevem no livro de Zohar é o que revelam na relação entre si. Então está escrito que temos que respeitar o meu pai e a minha mãe e a todo mundo. Então, estou falando de pai e da mãe, realmente? Não.
Não fala realmente do pai e da mãe, não como entendemos neste mundo, mas fala sobre graus superiores chamados pai e mãe, parsufim superiores, não em relação a este corpo, a este mundo. A pergunta é: podemos revelar Каббалистические книги не наводят uma teoria em nós que seja amor e calidez entre nós? Os livros cabalistas nunca nos ensinaram qualidades negativas. Os únicos sentimentos negativos que surgem ao lê-los são aqueles de desespero, de falta de semelhança entre nossa natureza e a natureza superior, mas de nenhuma maneira se expressam em ódio a ninguém. Podemos utilizar o livro de Zohar de uma maneira prática. Por exemplo, há uma crença que lembro Ptirá traz sorte. Bom, são como uma espécie de vírus que vocês pegaram de algum lugar. Não há livro mágico ou parte do Zohar que seja mágica ou que gere alguma transformação nesse sentido, que vá fazer algo bom para você ou trazer sorte. Você pode fazê-lo se quiser, neste nível psicológico, mas não vai ter êxito de fato. Para poder mudar, realmente mudar sua interioridade e suas conexões com os demais, mudar uma conexão altruísta, na medida na qual que pensa no bem dos demais, você poderá influenciar a si próprio e não com a intenção de mudar a si mesmo. Toda a Torá, incluindo o livro de Zohar, é uma guia, na verdade, para a doação. Pergunta de Nuremberg. Quem chamou e quem colocou o nome a esta ciência? Especificamente essa palavra, Kabbalah. Bom, existe já no livro do Abraão, aparece já este tema, e esse termo, e provém da palavra recepção em hebraico, porque é a qualidade de receber para poder doar. É uma forma de outorgamento muito específica quando a sabedoria de Kabbalah começou desde o primeiro templo, muito antes disto. Muito tempo anteriormente a isto. Houve muitos livros que desapareceram realmente. Livros que nós não necessitamos, por isso eles desapareceram. Foram escritos antes do primeiro templo. Sim, foram inclusive antes de Abraão já haviam sido escritos. Nós conhecemos sobre este tema. Somente um livro que Abraão escreveu o salvou. Somente temos um de fato. Você fala da Torá como Kabbalah, ninguém mais. Podem chamar de qualquer maneira. Não há nada mais além de Kabbalah. Então a Torá também é Kabbalah, é um método. A Torá é o método da revelação do Criador. A Torá é conhecimento sobre a força superior, sobre a luz superior. Isto é tudo. E Mishnah, Talmud são continuações do mesmo.
Зор, комментарии. O restante podemos dizer que são comentários adicionais. E também Zohar foi como um comentário. Tudo isso se chama Torá? Sim, por certo, tudo isso se chama Torá. Como uma instrução e como uma estrutura complexa da revelação do mundo superior. Com qual desejo egoísta podemos encontrar o grau de Abraão? Com essas forças chamadas Nimrod e com esses desejos muito sérios, há que estar assombrado dos mesmos. Ele escreveu sobre eles corretamente. Foi um governador muito furioso e representa estas forças de fúria da natureza. E Abraão representa as forças contrárias. Есть ли добро и зло безотносительно к нашему восприятию? Нет. Вообще нет добра и зла. Pergunta de Cazaquistão: se bem e mal se relacionam entre si com nossas percepções, não há bem e mal de fato. Na verdade, é uma força só, que a pessoa percebe de maneiras diferentes antes da sua correção. Então, é uma questão de percepção? Pergunto. Somente, diz Dr. Lightman. Todo mundo é subjetivo e se percebe de maneira subjetiva. Não há mal no mundo em si mesmo. Então, por que se pode levar a essa percepção? Elevando-nos por nós mesmos, por sobre nós mesmos, chegamos a um único sistema de medida, a dezena. Todos veremos essa perfeição. E será o mesmo para todos. Quando nos elevamos ao bem, veremos na mesma medida de bem? Sim, com certeza. Mas será revelado de diferentes maneiras a cada um. Por favor, Dr. Lightman, o que significa respeitar pai e mãe na espiritualidade? Respeitar pai e mãe significa elevar-se ao nível superior. Aonde está a parte masculina e feminina, pai e mãe respeitar, significa tomar esta influência dos mesmos para se tornar como eles. Se a pessoa abre o livro das 10 Sefirot e o Talmud Esser Sefirot e verá como a luz, a tela, essas interações e qualidades físicas, como as pessoas trabalham com essas forças. Aí existe uma luz superior do grau superior, do grau seguinte, pai e mãe. E nós temos que chegar a ser como elas. Nós, em nosso avanço espiritual, chegamos ao nível de ódio na dezena. Me pergunto se eu poderei sentir ódio também com relação ao meu professor. Bom, não se preocupe sobre isto. Você vai sentir o que terá que sentir. Tudo vai direto ao Criador, como um processo de evolução de forma muito sensível, e também tem a ver com a psicologia das pessoas, o nosso ego. Deve ser corrigido. E nisto nós revelamos as forças opostas ao Criador. E aí é onde nós encontramos o ódio com as pessoas e o desejo de destruir a todos, o Criador, a mãe, ao pai, aos amigos, ao professor. Lendo o livro de Zohar, tudo está claro, mas depois não entendo nada. Dr. Lightman, leia o livro de Zohar em nossas fontes. Depois de 5 horas, não sou capaz de recordar nada. Não tem que recordar, porque do que você lê já se torna uma distinta pessoa. Fica em diferentes qualidades do que você leu, desaparece. É como se somasse dentro de você, adquires novas qualidades. E então,
Os textos serão sentidos de maneiras diferentes. Como a leitura do livro Zohar estabelece conexão com o mundo superior. E então não pode sentir como muda sua atitude com relação aos demais. A pessoa vai através de estados nebulosos, misturados, heterogêneos, eternamente, quando começa a investigar internamente. Todo tipo de predisposições e sensações. Eu observo já em meus estudantes. Quando começam a estudar, veem as coisas claramente, não entendem, e essas mudanças, esses processos são normais. Meus estudantes afetam gradualmente a pessoa, começa a controlar os seus estados e a dominá-los, começa a sentir. Então é um sinal que estão avançando. Uma pergunta de Moscou: alcançamos o mundo superior em nossa conexão? Então por que cabalistas alcançaram tudo de maneira individual? Não de maneira individual. Não se faz nada individualmente. Se escreve sobre isto como pessoas singulares. Temos escutado sobre Baal Shem Tov, e ele tinha uma dezena e muitos outros. Então os cabalistas têm sua própria dezena? Tem que haver algum tipo de grupo, ao menos uma pessoa a mais além dele, com a qual possa colocar em prática sua atitude de doação e desta maneira revelar ao Criador. No livro Zohar se descrevem esses estados da pessoa. Realmente se pode encontrar tudo nele, nesse livro? Sim, nele se pode revelar tudo. Descreve 125 graus de subida desde o nosso mundo até o ponto mais elevado na espiritualidade, que acontece de maneira corpórea, pergunta. Não na corporalidade, mas simplesmente desaparece de nossa perfeição e mente, porque realmente não existe na corporalidade. Desaparece, então o que acontece? Bom, depende do grau do qual esteja. Tudo se volta mais transparente em cada grau. O livro de Zohar é como um micromundo. Como é possível ver o macromundo de todo o pensamento da criação? É uma atitude muito boa, um enfoque muito bom. Eu posso lhe dizer que há pessoas que têm este enfoque analítico e outros mais sintéticos. Posso lhe dizer também que o enfoque de Kabbalah é misto, analítico e sintético. As pessoas em Kabbalah se centram mais na síntese do que na análise. Simplesmente nós continuamos estudando. E eu gosto que continuemos assim estudando, e vamos ver o que acontece com a sua alma. De tudo que nós estivemos preparando. Como um cabalista determina quem é mais avançado? Eles determinam de acordo com os livros. O determinam de acordo a como já se encontram na espiritualidade, como se conectam entre si. Em um grupo, como em nosso mundo, por exemplo, as escolas, universidades, todo tipo de grupos de estudantes. É difícil dar um exemplo para mim, porque é um campo no qual eles não têm nenhuma sensação. Bom, vamos passar para os anúncios em 2 semanas, de 16 a 18 de junho.
Temos um grande congresso no Cazaquistão. Todos como um. É uma região muito extensa. Мои пожелания. Встречаться надо. Приезжать надо. E é possível chegar lá desde Moscou e queremos escutar os seus desejos. Cheguem ao congresso, conheçam-nos e faremos congressos também nos demais lugares. Até a próxima vez. Desejo que possamos nos encontrar a cada domingo. E daqui diante de nós está um grande tempo, grandes subidas e revelações em nosso caminho. Ao caminho espiritual. É a única coisa que podemos fazer, esta revelação. Muito obrigado a todos e um abraço. Até mais.